Oi, tudo bem? Eu sou o professor João e neste vídeo eu vou mostrar a você como declarar variáveis em um arquivo JSP e como passar parâmetros para essas variáveis através do método GET, utilizando a barra de endereços do navegador e links de páginas HTML. Então, vamos para o vídeo? Então, antes de criar os nossos arquivos JSP, é necessário criar um projeto web dinâmico para colocar esses arquivos. Agora, é bom lembrar que para você conseguir fazer isso, é necessário baixar e configurar o servidor Tomcat no seu Eclipse. Se você não sabe como faz isso, está disponível na descrição desse vídeo um link para o vídeo onde eu mostro como se faz essa configuração. Vamos lá? Então, para criar o projeto, a gente clica aqui no botão File, em seguida vai na opção New e depois na opção Dynamic Web Project. Clicando aqui, ele vai pedir o nome do projeto. Vou digitar aqui, por exemplo, Projeto Vídeo 2. Vou clicar aqui no botão Next, no botão Next novamente, e aqui vai aparecer o Context Root, ou seja, é o nome que você vai colocar e que vai ser utilizado na barra de endereços para você poder acessar a sua aplicação. Então eu vou botar um nome mais curto, vou colocar aqui Projeto 2. Vou clicar aqui no botão Finish e pronto, o seu projeto está pronto. Agora é necessário adicionar esse projeto ao servidor Tomcat. Para isso, eu venho aqui na aba Servers, vou clicar aqui no nome do servidor Tomcat, venho aqui na opção Add and Remove. Cliquei. Feito isso, eu clico aqui no quadro da esquerda no nome do meu projeto, clico no botão Add, ele passa à direita, ou seja, passa para o lado do servidor. Cliquei aqui no botão Finish e agora o seu projeto está dentro do servidor Tomcat. E aí agora basta a gente restartar ou startar o servidor, se for pela primeira vez, para poder sincronizar esse seu novo projeto no servidor. Então vem aqui no botão direito em cima do servidor, na opção Start, e aí ao terminar esse processo, o seu projeto está sincronizado dentro do servidor Tomcat. Agora vamos criar um arquivo JSP para declarar variáveis dentro dele. Para isso, vamos abrir aqui o nosso projeto e na pasta Web Content vamos clicar com o botão direito, depois na opção New e em seguida na opção JSP File. Na primeira tela que aparece, nós vamos colocar o nome do arquivo, por exemplo, página 01.jsp. Vou clicar no botão Next. Na segunda tela, você vai escolher qual é a versão de JSP que você quer. Eu vou escolher a versão JSP File com HTML. E vou clicar no botão Finish. Pronto, o seu arquivo JSP já foi criado e já está com a estrutura de uma página HTML. Vou fazer aqui algumas poucas alterações para deixar essa estrutura no formato do HTML5. Então vamos lá. Para a gente poder inserir código de JSP num arquivo, numa página HTML, mas lembrando que o arquivo tem que ser JSP, não pode ser .html, é muito simples. A gente coloca aqui o sinal de menor e a porcentagem, e porcentagem sinal de maior. E entre esses grupos de caracteres, nós temos o bloco de código JSP, ou seja, todo o código JSP é colocado dentro desses blocos. Então vamos declarar agora algumas variáveis para a gente poder fazer o nosso primeiro exemplo. Então, por exemplo, vou botar assim, olha, string nome, int idade, float altura. E aí, gente, só para lembrar, quando você declara uma variável como string, é porque você vai armazenar dentro dessa variável cadeias de caracteres. O tipo int é para você armazenar números inteiros e o tipo float é para que você possa armazenar números que possam ter casas decimais. Então, nós vamos agora atribuir para cada uma dessas variáveis um valor. E para isso, nós vamos utilizar o operador de atribuição recebe. Então, eu vou colocar aqui, string nome recebe. Lembrando, se for string, o valor tem que ficar entre aspas. Por exemplo, Maria. Aí embaixo está assim, int idade recebe 26. E aí embaixo, altura recebe 1.72.
Observa que na hora que você salva agora o arquivo, Ctrl S, para salvar as alterações, que na hora que você salvou, deu um erro na linha da atribuição da variável altura, que é do tipo float. Por que acontece esse erro? Porque o tipo padrão do Java para trabalhar com casos decimais é o double. Então, quando eu boto uma literal 1.72, ou seja, qualquer literal com um caso decimal, o Java entende aquele valor como double. Então, o que acontece? Se você está tentando pegar essa literal e atribuir para uma variável float, naturalmente vai dar erro. Então, o que a gente faz? A gente faz, para resolver isso, uma coisa chamada de caching. O que é o caching? É forçar um valor a se comportar com um outro tipo. Então, por exemplo, antes do 1.72, eu vou colocar entre parênteses isso aqui, olha, float. Vou salvar e observe que agora não tem mais erro. Por quê? Porque quando eu coloquei esse float na frente do 1.72, o que eu acabei de fazer? De fazer um caching, ou seja, eu forcei esse valor, que é um double, a se comportar como float para que a variável idade pudesse receber. Vamos continuar? Então, se você salvou e abriu o navegador agora, vamos ver como é que está no navegador? Abri aqui o navegador e vou digitar o seguinte endereço: 127.0.0.1, que é o ponto 1, que é o endereço IP de loopback, tá? Para poder acessar o servidor local, no caso Tomcat. 2.80.80, que é a porta que o Tomcat está utilizando para o serviço web, barra, e aí vou colocar o context root, que nós definimos lá como projeto 2, barra, e o nome do arquivo, que no caso é página 01.jsp. Observa que ele vai acessar a página, mas a página ainda está vazia. Porque eu tenho variáveis, essas variáveis têm valor, mas ainda não usei nenhum método para poder escrever o valor delas dentro da página. Então vamos ver como é que a gente faz isso? Vou voltar aqui no Eclipse, tá? Vou voltar aqui no Eclipse, e aí embaixo do bloco de código aqui do JSP, vou botar um códigozinho HTML aqui. Por exemplo, botar assim, H1, vai botar assim, exemplo, dados do atleta. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está trabalhando com dados de um atleta. Aí eu vou botar aqui, olha, criar um parágrafo, P, barra P, para criar o parágrafo. E dentro desse parágrafo vamos colocar assim, tá? Vamos colocar os dados. Nós vamos colocar os dados. Então, botar assim, olha, nome, dois pontos, e um BR, para quebrar a linha. Embaixo, tá? Idade, 2 pontos, e um BR, também para quebrar a linha. E aí embaixo, altura, 2 pontos. Se eu salvar, deixa eu diminuir aqui, esse painel aqui, para aumentar aqui minha tela de código. Se eu salvar e abrir isso aqui no navegador, atualizar lá no navegador, estou dando F5 agora nesse momento, vai aparecer ali o H1, dados do atleta, vai aparecer ali, olha, nome, idade e altura. Agora, como é que eu faço para pegar aquelas variáveis que eu defini ali em cima e fazer aparecer na página? Então, vou voltar aqui, vou colocar aqui ao lado do nome, antes do BR, isso aqui, olha, um bloco de PHP, menor porcentagem, e vou colocar aqui, olha, out, que é o objeto padrão de saída, ponto, print, ponto, print. E aí, entre parênteses, o nome da variável, que é nome. E aqui, ó, ponto e vírgula. Vou fazer a mesma coisa embaixo, tá? Vou colocar aqui um bloco de JSP e botar out, ponto, print, entre parênteses, a variável idade. E embaixo, vou colocar aqui, ó, um bloco de JSP, também com out, ponto, print, e aqui a variável altura, ponto e vírgula para finalizar. Vou dar um Ctrl S para poder salvar as alterações, vou voltar ao navegador e vou pressionar F5 para atualizar. E aqui está a exibição dos dados das variáveis JSP no meio de um código HTML.
Agora que você já sabe declarar variáveis em JSP, atribuir valores a elas e escrever o conteúdo delas no navegador, você vai ver como fazer com que essas variáveis recebam parâmetros pelo método GET utilizando a barra de endereços do navegador. Vamos lá? Para este novo exemplo, eu criei um outro arquivo JSP chamado página02.jsp e já coloquei as tags de estrutura no formato do HTML5. Então, para esse exemplo, vou utilizar as mesmas três variáveis do exemplo anterior. Vou colocar aqui o bloco de JSP através do sinal de menor porcentagem, maior porcentagem, e vou colocar aqui as três variáveis: string nome, int idade, float, altura. Então, para que a variável nome, por exemplo, possa receber um parâmetro através do método get, a gente vai utilizar o método getParameter do objeto request. Então, nós vamos colocar aqui, ó, request.getParameter. Tá? E entre parênteses e entre aspas, a gente coloca o nome do parâmetro que vai ser enviado na barra de endereços do navegador. Por exemplo, vamos supor que o nome do parâmetro também seja nome. Então, botei ali, ó, nome. Embaixo vou colocar aqui a mesma coisa para as variáveis idade e altura. Idade recebe request.getParameter e aí o nome aqui do parâmetro, por exemplo, idade. Salvei. Observe que na hora que eu salvo, aparece um erro na linha da variável idade. Vou explicar o que acontece. Não importa qual é o formato do dado que é passado pelo método get ou pelo método get ou pelo método post. Tá? O método getParameter, ele sempre pega esse valor no formato de uma string, mesmo que ele seja um número. Então, nesse caso, o que está acontecendo? Por que está dando erro? Como o getParameter está pegando idade como um parâmetro string e a variável idade que está recebendo é do tipo int, isso vai dar o quê? Incompatibilidade de tipos. Para resolver isso, o que nós fazemos? Nós convertemos o parâmetro recebido para o tipo da variável que vai receber. Então, por exemplo, antes do request.getParameter de idade, eu vou colocar aqui, ó, integer, tá? O objeto integer e o método parseInt, que passa o quê? Valores de string para inteiro. Vou abrir parênteses. Dentro desse parênteses, eu vou colocar o request.getParameter de idade. Fechei parênteses lá no final, salvei e pronto. O erro foi sanado, porque agora o parâmetro idade, que vem como string, vai ser convertido para int antes de chegar na variável idade. Vamos lá? Continuar? Então, a variável altura, a mesma coisa. Ela vai receber request.getParameter, tá? da variável altura. Se você salvar, vai dar o mesmo erro, porque o parâmetro vem como string e a variável que está recebendo é do tipo float. Então, nós vamos fazer o mesmo processo de conversão aqui, só que agora, através do objeto float, o método parseFloat, vou colocar o request.getParameter. Opa, botei o request aqui com tá errado, é request.getParameter da variável altura, fechar parênteses lá no final, dei um Ctrl S para salvar, pronto, está salvo. Beleza? Então vamos continuar. Então eu vou continuar aqui. Vou colocar aqui um H1, tá? E botar assim, dados do atleta. Embaixo também vou colocar aqui um parágrafo. Então vou colocar P barra P. E aqui no meio do parágrafo vou colocar nome, dois pontos, BR, para quebrar a linha. Embaixo, idade, dois pontos, BR, para quebrar a linha. E embaixo, altura, dois pontos. E vou colocar aqui o out.print para poder imprimir o valor que a variável vai receber. Só que tem um detalhe agora, que é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês uma forma abreviada de você usar o out.print. Então, se você colocar o sinal de menor porcentagem igual,
Pronto, isso já representa o out.print. Basta você colocar a variável, por exemplo, ó, igual a nome. Isso aí vai ter a mesma função do out.print, entre parênteses, nome. Lembrando que nesse caso aqui não tem ponto e vírgula, tá bom? Então eu vou fazer a mesma coisa para a idade aqui, ó. Vou colocar a porcentagem aqui igual a variável idade e aqui na altura botar o igual, né, a variável altura. E aí ele vai escrever o quê? O nome, a idade e a altura. O que acontece se eu salvar essa página agora e acessar desse jeito no navegador? Vai acontecer isso aqui. Vamos lá? Opa, vai acontecer isso aqui. Vou colocar aqui, ó, o página 02.jsp e vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque, na realidade, observa que ele vai dar um erro aqui, ó, na declaração das variáveis, porque a página está esperando 3 parâmetros, que são nome, idade e altura, e não está sendo passado esses 3 parâmetros através do método get. Vamos ver, então, como é que a gente faz para passar esses parâmetros? Então, aqui em cima, no navegador, nós vamos colocar o seguinte. Após todo o endereço 127.0.0.1, 2.8080, barra página 02.jsp, eu vou colocar o sinal de interrogação, que indica que após esse endereço vão ser passados parâmetros para a página. E vou colocar assim, nome, que é aquele parâmetro que eles definem no request.getParameter para a variável nome, aí botar assim igual e vou botar um nome qualquer aqui. Exemplo, José. Para botar outro parâmetro, o que eu coloco? E-comercial, vou colocar outro parâmetro. Idade, igual, vou chutar uma idade aqui, 38. E para colocar mais um parâmetro, E-comercial, e vou colocar mais um parâmetro. Por exemplo, altura, igual, vou dar um valor aqui qualquer, 1.79. E agora eu vou dar Enter. Observa agora que os valores passados como parâmetro na barra de endereço foram recuperados pelo método getParameter do objeto request e atribuído às variáveis. Agora que você já sabe declarar variáveis de JSP e como obter parâmetros através do método get, utilizando o método getParameter do objeto request, nós vamos criar agora um exemplo de uma página HTML com links passando parâmetros para esse arquivo JSP. Vamos lá? Para este exemplo, eu já criei aqui um arquivo chamado de página03.html. Observa, eu não salvei como JSP, salvei como .html, porque esse arquivo só vai ter código HTML. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui H1 e vou botar um título fictício aqui. Atletas cadastrados, correto? Tudo bem. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui um UL, que é uma lista não ordenada, né? Que é aquela lista com os marcadores antes de cada item. E vou botar aqui LI. Só para quem não lembra aí, o LI define cada item da lista. Então, aqui entre LI e /LI, eu vou colocar aqui, olha, a href igual ao página 02.jsp. O que é o página 02.jsp? É aquele arquivo que nós criamos anteriormente e que tem aqueles 3 parâmetros, nome, idade e altura, que através do request.getParameter recebe parâmetros através do método get. E eu vou colocar aqui, ó, ao lado do JSP, interrogação para definir parâmetros, e vou colocar nome igual a José, E-comercial, idade igual a 38, E-comercial, altura igual a 1.79. Do lado de fora, eu vou colocar o nome dele aqui, ó, José. E aí, botar aqui, ó, /A. Tudo bem? Então, eu criei aqui um link para o arquivo página 02.jsp com esses 3 parâmetros. Vou pegar essa linha aqui e vou copiar mais 2 vezes embaixo. Então,
links para o mesmo arquivo, página 02. Mas eu vou mudar aqui o valor dos parâmetros. Então, vou botar aqui, ó, no lugar de José, vou colocar Maria. E embaixo, no lugar de José, vou colocar aqui Gerson. Gerson. Aqui, na idade, eu vou colocar, em vez de 28, vou colocar 26. E aqui embaixo, em vez de 28, vou colocar 23. Aqui na altura, em vez de 1,79, vou colocar 1,72. E aqui, em vez de 1,79, colocar 83. E também vou mudar aqui o texto entre o A e o /A. Então, no lugar de José, vou colocar Maria. E no lugar aqui, botei um Azinho a mais aqui. E no lugar do José, vou colocar o Gerson. Salvei e vou abrir no navegador. Então, lá no navegador, vou botar lá o endereço 127.0.0.1, 2.8080, projeto 02, página 03.html. E observa que tem os 3 links aí, José, Maria e Gerson. E todos os 3 vão para o mesmo arquivo, que é o página 02. Só que quando eu clicar no José, ele vai passar os parâmetros José 28179. Voltei. Se eu clicar em Maria, ele vai passar os parâmetros Maria 26.172. E se eu clicar no Gerson, ele vai passar os parâmetros Gerson 23.1.83. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e deixe seu comentário, porque a sua opinião é muito importante para o crescimento da qualidade desse canal e dos vídeos que nós vamos postar aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.